Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Eu me viro para a direita e para a esquerda em todo lado. Não vejo sinais de justiça, senso ou cuidado. Um homem é mau, e todos os seus dias são cheios de sorte, elogios e alegria. O outro é sempre bom. Ele morre abandonado, um homem falido e desprezado. Mas todo este mundo é como um conto que nos é relatado. Homens são maus e seu prestígio, arruinado. Abolgazem Ferdowsi Chayame. A Lisa estava costurando na cozinha sob a luz das estrelas e do fogo, sentada, como sempre ficava, encolhidinha na lareira. A fuligem sujava a pele e as saias dela aqui e ali, uma mancha sobre uma maçã do rosto, um borrão empoeirado ainda mais escuro acima de um dos olhos. Ela não parecia se importar. A Lisa estava com frio. Não, ela estava congelando. Era frequente seu desejo de ter dobradiças pelo corpo, de modo que pudesse abrir a portinhola do peito e preencher a cavidade com carvão, depois querosene. Acender um fósforo. Que pena! Ela ergueu as saias e se aproximou do fogo, com cuidado para não destruir a roupa que ainda devia à filha ilegítima do embaixador Lojan. A peça intrincada e brilhante era seu único pedido do mês, mas a Lisa nutria uma esperança secreta de que o vestido atraísse clientes por conta própria, afinal, as encomendas de moda não passavam do fruto da inveja nascida nos salões de baile, ou em torno da mesa de um banquete. Enquanto o reino permanecesse em paz, a realeza, tanto legítima quanto ilegítima, continuaria a organizar festas e a fazer dívidas, o que significava que a Lise ainda poderia encontrar maneiras de extrair moedas de seus bolsos ricamente bordados. Ela tremeu violentamente então, quase perdendo um ponto, quase caindo no fogo. Quando criança, a Lise uma vez sentiu tanto frio que se arrastou para a lareira de propósito. É claro que nunca lhe ocorrerá que pudesse ser consumida pelo fogo. Ela não passava de um bebê seguindo o instinto de buscar calor. A Lise ainda não tinha como entender a singularidade de sua aflição, pois a geada que crescia dentro de si era tão rara que ela se destacava até mesmo entre o próprio povo, já considerado estranhíssimo. Era um milagre, então, que o fogo tivesse apenas desintegrado suas roupas e preenchido o casebre com uma fumaça que queimava seus olhos. Um grito subsequente, porém, sinalizou para a criança bem aninhada que o plano falhara. Frustrada com um corpo que não se esquentava nunca, ela chorou lágrimas gélidas ao ser recolhida das chamas pela mãe, que sofreu queimaduras terríveis, cujas cicatrizes a Lise veria ainda muitos anos depois. Os olhos dela, contou a mulher trêmula ao marido, que viera correndo ao som do desespero. Veja o que aconteceu com os olhos dela. Vão matá-la por isso. A Lise então esfregou os olhos e tossiu. Ela era pequena demais para se lembrar das exatas palavras dos pais. Sem dúvida a memória era baseada apenas em uma história repetida muitas vezes, tão enraizada em sua mente que ela imaginava recordar a voz da mãe. Ela engoliu em seco. Havia fuligem em sua garganta. Seus dedos já estavam dormentes. Exausta, ela exalou as preocupações para dentro da lareira, e o sopro levantou um pouco mais as cinzas. A Lise tossiu de novo, dessa vez com tanta força que espetou a agulha de costura no dedinho. Ela absorveu o choque da dor com uma calma sobrenatural, retirando com cuidado a ponta antes de examinar o ferimento. A perfuração era profunda. Lentamente, quase um de cada vez, os dedos se fecharam no vestido ainda agarrado em sua mão, a seda mais fina estancando a gota de sangue. Depois de alguns momentos, durante os quais olhou fixamente para cima, para a chaminé, pela 16ª vez naquela noite, ela soltou o vestido, cortou a linha com os dentes e jogou a peça nova incrustada de pedras preciosas sobre uma cadeira próxima. Não era preciso ter medo. A Lise sabia que seu sangue não mancharia o tecido. Ainda assim, não deixava de ser uma boa desculpa para declarar derrota, para deixar o vestido de lado. Ela o avaliou então, esparramado sobre a cadeira. O corpete estava caído, curvando-se sobre a saia como uma criança pendurada em uma cadeira.
A seda acumulava-se em torno das pernas de madeira, a pedraria captava a luz. Uma brisa fraca sacudiu uma janela mal fechada e uma única vela se apagou, levando consigo a compostura restante da encomenda. O vestido deslizou mais para baixo na cadeira, uma manga pesada se soltando com um leve chiado, seu punho brilhante roçando o chão sujo de foligem. Alice suspirou. Aquele vestido, como todos os outros, estava longe de ser lindo. Ela considerava o modelo banal, a construção era apenas razoável. Seu sonho era libertar a própria mente, desvencilhar as mãos para que criassem sem receio, mas o rugido de sua imaginação era sempre silenciado por uma infeliz necessidade de se autopreservar. Apenas na época de sua avó é que haviam sido estabelecidos os tratados de fogo, tratados de paz sem precedentes que permitiam a gens e humanos conviverem livremente pela primeira vez em quase um milênio. Embora tivessem aparência quase idêntica, o corpo dos gens era forjado da essência do fogo, o que lhes garantia certas vantagens físicas. Já humanos, vindos do pó e da água, há muito eram rotulados de argila. Os gens haviam aceitado os tratados com variados níveis de alívio, já que as duas raças estiveram presas em um derramamento de sangue por eras. Embora a inimizade entre ambas permanecesse sem solução, todos já estavam cansados de tanta morte. As ruas foram banhadas pela limpidez dourada do sol para inaugurar a nova era daquele frágil tempo de paz. A bandeira e a moeda do império foram recriadas para homenagear a conquista. Cada artigo real foi timbrado com o lema de um novo tempo. Kyries, que a igualdade reina eternamente suprema. Como se viu, porém, a igualdade significava que os gens deviam rebaixar-se à fraqueza dos humanos, negando a todo momento os poderes inerentes à sua raça, a velocidade, a força e a evanescência eletiva natural de seus corpos. Foram obrigados a cessar de imediato o que o rei havia declarado como operações sobrenaturais sob pena de morte, e os argilas, que se revelaram criaturas inseguras, estavam sempre dispostos a fazer denúncias, não importava qual fosse o contexto. Alice ainda podia ouvir os gritos, os tumultos nas ruas. Ela encarou agora o vestido medíocre. Sempre lutava para não criar algo muito admirável, pois um trabalho extraordinário passava pelo escrutínio mais severo e era logo denunciado como resultado de algum truque sobrenatural. Apenas uma vez, desesperada para conseguir se sustentar com dignidade, Alice pensou em impressionar uma cliente não com estilo, mas com habilidade. Não só a qualidade do trabalho era de uma magnitude imensuravelmente maior do que a da modista local, como Alice pôde criar um elegante traje matutino em um quarto do tempo, e estava disposta a cobrar a metade. O descuido a mandou para a forca. Não fora cliente feliz, mas a costureira rival que denunciará Alice aos magistrados. O maior dos milagres foi ter conseguido driblar ser levada à força no meio da noite, fugindo dos campos familiares de sua infância para o anonimato da cidade, esperando se perder entre as massas. Poderia até ser uma maneira de se livrar dos fardos que carregava sempre consigo. Mas Alice tinha muitas razões para manter-se nas sombras, sendo a principal delas a lembrança de que seus pais haviam perdido a vida para que ela pudesse sobreviver e ter uma vida tranquila. Comportar-se descuidadamente agora seria desonrar seus esforços. Não, Alice aprendeu da maneira mais difícil a abandonar as encomendas muito antes de começar a amá-las. Ela se levantou e uma nuvem de foligem ergueu-se junto, ondulando em torno de suas saias. Precisaria limpar a lareira da cozinha antes que a senhora Mina descesse pela manhã ou provavelmente seria mandada embora de novo. Apesar de toda sua dedicação, Alice tinha sido colocada na rua mais vezes do que podia contar. Ela sempre supôs que era preciso pouco incentivo para descartar aquilo que já era visto como descartável, mas tais pensamentos pouco faziam para acalmá-la. Alice pegou uma vassoura, encolhendo-se um pouco quando o fogo se extinguiu. Era tarde, muito tarde. O tic-tac constante do relógio feria algo em seu coração, deixando-a ansiosa. Alice tinha uma aversão natural ao escuro, um medo enraizado que não conseguia explicar. Ela preferiria trabalhar com agulha e linha sob a luz do sol, mas passava os dias fazendo o trabalho que realmente importava: esfregar os quartos e as latrinas da casa Bass, a grande propriedade de sua graça, a duquesa Jamila de Fetroz. Alice nunca encontrara a duquesa, só vira o brilho da senhora de longe. A criada se reunia apenas com a senhora Mina, a governanta, que a contratara em caráter experimental, pois Alice havia chegado sem referências. Por conta disso, ela ainda não tinha permissão de interagir com os outros criados, nem lhe fora atribuído um quarto adequado na ala da criadagem. Ela fora encaminhada para um armário caindo aos pedaços no sótão, onde descobrira uma cama de armar, um colchão roído pelas traças e uma vela pela metade.
A jovem ficará acordada na cama estreita naquela primeira noite, tão petrificada que mal conseguia respirar. Não se importava com o sótão caindo aos pedaços, nem com o colchão carcomido, pois sabia estar em posse de uma grande fortuna. Que qualquer grande casa estivesse disposta a empregar uma Jean já era bem chocante. Agora que ela tivesse ganhado um quarto, um refúgio do inverno das ruas. É verdade que a Lise fizera bicos aqui e ali desde a morte dos pais, e muitas vezes ganhará a permissão de dormir dentro de casa ou no celeiro, mas nunca lhe fora dado um espaço só dela. Esta era a primeira vez em anos que ela tinha privacidade, uma porta que podia fechar, e se sentiu tão repleta de felicidade que temia se derreter pelo chão. Seu corpo estremeceu ao observar as vigas de madeira naquela noite, o emaranhado de teias de aranha que lhe cercava a cabeça. Uma grande aranha desenrolou um pedaço de fio, abaixando-se para encará-la, e a Lise apenas sorriu, segurando um odre de água contra o peito. A água tinha sido seu único pedido. Um odre de água? A senhora Mina franziu a testa, como se a Lise fosse engolir o filho da mulher. Você pode buscar a própria água, menina. Perdoe-me, eu iria, disse a Lise, fitando os próprios sapatos, o rasgo no couro ao redor do dedão que ela ainda não havia consertado. Mas ainda sou nova na cidade e achei difícil o acesso à água fresca tão longe de casa. Não há cisterna confiável nas proximidades, e por hora não posso pagar por uma garrafa de água no mercado. A senhora Mina caiu na gargalhada. A Lise ficou em silêncio, o calor subindo pelo pescoço. Não entendia por que a mulher riu. Você sabe ler, criança? A Lise olhou para cima sem querer, registrando um suspiro familiar e temeroso antes mesmo de travar os olhos nos da mulher. A senhora Mina deu um passo para trás, fechando o sorriso. Sim, respondeu a Lise. Eu sei ler. Então você deve tentar esquecer. A Lise estremeceu. Perdão? Não seja tola. Os olhos da senhora Mina se estreitaram. Ninguém quer uma criada que saiba ler. Você arruína suas perspectivas com essa língua solta. De onde disse que era? A Lise congelou. Ela não sabia dizer se a mulher estava sendo cruel ou amável. Fora a primeira vez que alguém sugerira que sua inteligência podia ser um problema para aquele tipo de trabalho, e então se perguntou se seria mesmo verdade. Talvez fosse sua cabeça cheia como era, que a fazia ser colocada na rua. Talvez, se fosse cuidadosa, pudesse enfim conseguir manter um emprego por mais de algumas semanas. Ela certamente conseguiria fingir estupidez em troca de segurança. Sou do norte, senhora, respondeu ela calmamente. Seu sotaque não é do norte. A Lise quase admitiu em voz alta que fora criada em relativo isolamento, que aprenderá a falar como seus tutores a haviam ensinado. Mas então, deu-se conta de quem era, de sua posição ali, e não retrucou nada. Como eu suspeitava, disse a senhora Mina, cortando o silêncio. Livre-se desse sotaque ridículo. Você soa como uma idiota tentando se passar por aristocrata. Melhor ainda, não diga nada. Se conseguir fazer isso, pode ser útil para mim. Ouvi dizer que seu tipo não se cansa com facilidade, e espero que seu trabalho confirme os rumores. Caso contrário, não terei escrúpulos em jogá-la de volta à rua. Fui clara? Sim, senhora. Você pode ter seu odre. Obrigada, senhora. A Lise fez uma reverência, virou-se para sair. Ah, e mais uma coisa. A Lise se voltou. Sim, senhora. Arrume o Snoda o mais rápido possível. Não quero nunca mais ter de ver o seu rosto. 2. A Lise acabará de abrir a porta do armário onde dormia quando sentiu, ela o sentiu como se tivesse deslizado os braços pelas mangas de um casaco de inverno. Ela hesitou com o coração disparado sob o batente da porta. Bobeira. Balançou a cabeça para afastar os pensamentos. Estava imaginando coisas, o que não era de se surpreender, já que precisava tanto dormir. Depois de varrer a lareira, tivera de limpar a fuligem de suas mãos e rosto também. E tudo isso levará muito mais tempo do que esperava. Sua mente cansada dificilmente poderia ser responsabilizada pelos pensamentos delirantes àquela hora. Com um suspiro, a Lise mergulhou um único pé nas profundezas do quarto, tateando na escuridão pelo fósforo e pela vela deixados perto da porta. A senhora Mina não tinha lhe cedido uma segunda vela para levar ao andar de cima à noite, pois não conseguia imaginar o luxo nem a possibilidade de que a menina estaria trabalhando muito depois de os lampiões a gás terem sido apagados. Mas a falta de imaginação da governanta não alterava os fatos. A propriedade era tão alta e tão imensa que tornava quase impossível a luz distante penetrar. Exceto pela posição ocasional da lua através de uma janela do corredor escuro, o sótão era opaco à noite, preto como alcatrão. Se não fosse o brilho do céu noturno para ajudá-la a navegar pelos muitos andares até o seu armário,
talvez Alice nunca encontrasse o caminho, pois experimentava um medo tão paralisante na companhia da perfeita escuridão que, ao se deparar com essa sina, demonstrava um apreço ilógico pela morte. A única vela foi encontrada com rapidez, o fósforo depois procurado prontamente riscado, um rasgo no ar e o pavio aceso. Um brilho quente iluminou um círculo no centro de seu quarto, e pela primeira vez naquele dia, Alice relaxou. Silenciosamente, ela fechou a porta do armário atrás de si, adentrando o cômodo que mal tinha espaço suficiente para acomodar a cama. Ainda assim, ela o amava. Esfregara o armário imundo até os dedos sangrarem e os joelhos latejarem. Naquelas antigas e belas propriedades, quase tudo fora construído com perfeição, e enterrado sob camadas de mofo, teias de aranha e sujeira. Alice descobriu elegantes tacos em espinha de peixe e vigas de madeira maciça no teto. Quando terminou, o quarto cintilava. A senhora Mina não tinha, naturalmente, ido visitar o antigo armário desde que o cedera a criada, mas Alice muitas vezes se perguntava o que a governanta diria se visse o espaço agora, pois estava irreconhecível. A verdade é que Alice aprenderá a se virar havia muito tempo. Ela removeu o esnoda, desenrolando o delicado véu de tule ao redor dos olhos. O uso da seda era obrigatório para todos os que trabalhavam servindo, uma vez que a máscara marcava quem a usava como um membro das classes mais baixas. O tecido fora projetado para o trabalho pesado, a trama aberta o suficiente para cobrir as feições sem obstruir a visão necessária. Alice escolhera aquela profissão depois de muito refletir e se apegava todos os dias ao anonimato que ela garantia, raramente removendo o esnoda mesmo em seu quarto. Pois, embora a maioria das pessoas não entendesse a estranheza que viam em seus olhos, ela temia que um dia a pessoa errada a compreendesse. Respirou fundo agora, pressionando a ponta dos dedos contra as bochechas e têmporas, massageando suavemente o rosto que ela não via parecia fazer anos. Alice não tinha espelho, e seus olhares ocasionais para os da casa Bass revelavam apenas o terço inferior da face, os lábios, o queixo, a cervical. Ela era como outra criada sem rosto, uma das dezenas, e tinha apenas vagas lembranças da própria aparência, ou de como lhe descreveram sua aparência. Era como o sussurro da mãe em seu ouvido, a sensação da mão calejada do pai em sua face. Você é a melhor de todos nós, dissera ele uma vez. Alice refutou a memória ao tirar os sapatos, colocando as botas em um canto. Ao longo dos anos, havia coletado retalhos suficientes de antigas encomendas para costurar ela mesma o par de colcha e travesseiro que agora estava sobre o colchão. As roupas ela pendurava em pregos velhos cobertos meticulosamente por linhas coloridas. Todos os outros itens pessoais ela colocava dentro de um caixote de maçãs que encontrara descartado em um dos galinheiros. Ela tirou as meias e as pendurou, para arejar, em um pedaço de barbante esticado. O vestido foi para um dos ganchos coloridos, o espartilho para outro, o esnoda para o último. Tudo que Alice tinha, tudo que ela tocava, estava limpo e em ordem, pois havia aprendido há muito tempo que quando um lar não era encontrado, precisava ser construído. Podia até ser moldado a partir do nada. Coberta apenas pela túnica, ela bocejou ao se sentar na cama, afundando o colchão, ainda tirando os grampos do cabelo. O dia, como seus longos e pesados cachos, despencou sobre seus ombros. Os pensamentos começaram a ficar confusos. Com grande relutância apagou a vela, puxou as pernas contra o peito e caiu como um inseto leve demais. A falta de lógica de sua fobia só servia para confundi-la, pois, quando estava na cama com os olhos fechados, imaginava que poderia conquistar mais facilmente a escuridão e tremia com um calafrio já bem conhecido até sucumbir logo ao sono. Puxou a colcha macia por cima dos ombros, tentando não pensar no frio que sentia, tentando não pensar em nada. Na verdade, ela tremia tão violentamente que mal percebeu quando ele se sentou, afundando com seu peso o colchão ao pé de sua cama. Alice conteve um grito. Seus olhos se abriram de repente, as pupilas cansadas lutando para expandir o campo de visão. De modo agitado, Alice apalpou a colcha, o travesseiro, o colchão surrado. Não havia nenhum outro corpo na cama. Ninguém no quarto. Ela estava alucinando? Tateou desajeitadamente até encontrar a vela e com as mãos tremendo deixou-a cair. Ela só podia estar sonhando. O colchão rangeu, o peso se deslocou, e Alice experimentou um medo tão violento que viu faíscas. Afastou-se para trás, batendo a cabeça contra a parede, e de alguma forma a dor concentrou seu pânico. Um estalo afiado e uma chama presa entre os dedos dele, quase imperceptíveis, iluminaram os contornos de seu rosto. Ela não ousava respirar. Não conseguia enxergar nem a silhueta dele, não exatamente, mas então. Não foi o rosto, mas a voz que tornou o diabo notório. Alice sabia disso melhor do que ninguém.
Raramente o diabo se apresentava em carne e osso, raras eram suas comunicações claras e memoráveis. De fato, a criatura não era tão poderosa como insistia seu legado, pois lhe fora negado o direito de falar como outros falavam, condenando-o para sempre a oferecer enigmas e dando-lhe permissão somente para persuadir uma pessoa à ruína, nunca a ordenar. Sendo assim, não era comum que alguém reivindicasse um encontro com o diabo, nem que falasse com convicção sobre seus métodos, pois a presença desse mal era experimentada, na maioria das vezes apenas por um provocar de sensações. Alísia não gostava de ser a exceção. Na verdade, havia sido um pouco doloroso saber das circunstâncias de seu nascimento, que fora o diabo o primeiro a dar as boas-vindas ao pé de seu berço, suas indesejáveis charadas tão inevitáveis quanto a umidade da chuva. Seus pais tinham tentado, desesperadamente, banir o ser da casa, mas ele continuava a voltar, para sempre bordando a tapeçaria da vida dela com presságios sinistros. Parecia ser uma promessa de destruição da qual ela não conseguiria escapar. Mesmo agora sentiu a voz do diabo, como se fosse uma respiração solta dentro do corpo, um sopro contra seus ossos. Era uma vez um reinante, sussurrou ele. Não. Ela quase gritou em pânico. Outro enigma não. Por favor. Era uma vez um reinante, sussurrou ele, em cada ombro, uma serpente. Alísia tapou as orelhas com as mãos e sacudiu a cabeça. Ela nunca quis tanto chorar. Por favor, implorou. Por favor, não. Novamente. Era uma vez um reinante. Em cada ombro, uma serpente. Seu mestre não fica doente, desde que bem as alimente. Alísia fechou os olhos com força, puxou os joelhos contra o peito. Ele não pararia. Ela não poderia fazê-lo se calar. O que elas comem ninguém adivinha, mesmo quando encontram a criança. Por favor, implorou mais. Por favor, não quero saber. O que elas comem ninguém adivinha, mesmo quando encontram a criança. Esparramada no chão, que matança. Sem cérebro em sua cabecinha. Ela inalou bruscamente e ele se foi, sumiu, a voz do diabo arrancada de seus ossos. Ao redor, o quarto estremeceu de repente, sombras se levantando e se estendendo, e na luz distorcida, um rosto estranho e nebuloso a fitou. Alísia mordeu o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue. Era um jovem olhando-a agora, um jovem que ela não reconhecia. Que era humano, Alísia não tinha dúvidas, mas havia algo nele que parecia diferente dos outros. À luz fraca, o jovem parecia esculpido não em argila, mas em mármore, o rosto capturado em linhas duras, uma boca suave no centro. Por quanto mais ela o encarava, mais forte seu coração batia. Seria esse o reinante das serpentes? Por que isso importava? Por que ela acreditaria em uma única palavra dita pelo diabo? Ah, mas ela já sabia a resposta para a última pergunta. Alísia estava perdendo a calma. Sua mente berrava para que desviasse o olhar do rosto conjurado, berrava que isso tudo não passava de loucura, mas, ainda assim, o calor subia por seu pescoço. Ela não estava acostumada a olhar por muito tempo para nenhum rosto, e aquele era incrivelmente lindo. Tinha feições nobres, anguloso e cavernoso, certa arrogância em repouso. Ele inclinou a cabeça enquanto a observava, inabalável ao estudar os olhos dela. Toda a atenção imperturbável dele alimentou uma chama esquecida dentro da garota, acordando sua mente cansada. E aí uma mão. A mão dele, evocada de uma espiral de escuridão. Ele estava encarando quando roçou um dedo difuso pelos lábios dela. Ela gritou. No início, a história do diabo tinha se desgastado de tanto ser contada, mas Iblis, seu verdadeiro nome, que soava como uma pulsação na ponta da língua, perdeu-se nas catacumbas da história. Seu próprio povo sabia bem que a besta não era feita de luz, mas de fogo. Não era anjo, mas Jin, uma raça antiga que já dominara a terra e que um dia celebrara a extraordinária elevação desse jovem homem aos céus. O povo sabia bem de onde ele viera, pois estavam lá também na sua volta, quando seu corpo se despedaçou contra a terra e o mundo deles fora deixado ao abandono no rastro de sua arrogância. Pássaros congelaram quando o corpo caiu do céu, seus bicos afiados separados, as asas largas abertas no ar. Ele brilhou na descida, a carne pegajosa derretendo, as gotas pesadas de fogo líquido escorrendo de sua pele. Essas gotas, ainda fumegantes, atingiram a terra antes do corpo, desintegrando sapos e árvores e a dignidade de toda uma civilização, que seria forçada para sempre a gritar o nome dele para as estrelas. Pois quando Iblis caiu, seu povo sucumbiu com ele. Não fora Deus, mas os ocupantes do universo em expansão que logo abandonariam os Jins. Cada corpo celeste testemunhara a gênese do diabo, de uma criatura de escuridão até então desconhecida, não nomeada. E ninguém desejava ser visto como simpatizante de um inimigo do Todo-Poderoso. O sol foi o primeiro a dar-lhes as costas.
Uma única piscadela e fim. Seu planeta, a Terra, foi mergulhado em uma noite perpétua, blindado de gelo, lançado para fora de órbita. A Lua foi a próxima a desaparecer, tirando o mundo do eixo, deformando os oceanos. Tudo ficou logo inundado, depois congelado, a população reduzida à metade em 3 dias. Milhares de anos de história, de arte, de literatura e de invenções, destruídos. Ainda assim, os Jins sobreviventes ousaram ter esperança. Foi quando as estrelas por fim se devoraram, uma a uma, quando o solo afundou e rachou sob os pés, quando os mapas de séculos passados se tornaram subitamente obsoletos. Foi quando já não podiam mais encontrar o caminho pela escuridão perpétua que os Jins se sentiram verdadeira e irrevogavelmente perdidos. Eles logo se espalharam. Por seu crime, Iblis foi condenado a uma única tarefa: assombrar para sempre os seres de pó que logo rastejariam para fora da terra. Os argilas, aquela forma bruta e rudimentar diante da qual Iblis não se curvaria, herdariam um mundo que antes pertencia aos Jins. Disso, eles estavam certos, conforme fora predito. Quando? Eles não sabiam. Os céus observaram o diabo, a meia-vida que ele era forçado a viver. Todos observavam em silêncio enquanto os mares congelados dominavam as praias, as marés subindo paralelas à sua ira. A cada momento a escuridão ficava mais espessa, mais densa com o fedor da morte. Sem os céus para guiá-los, os Jins remanescentes não conseguiam determinar quanto tempo seu povo passou oprimido por frio e escuridão. Parecia fazer séculos, mas poderiam ter sido dias. O que é o tempo quando não há luas para contar as horas, nem sóis para definir um ano? O tempo era contado apenas por meio do nascimento dos filhos que viviam. A primeira razão para a sobrevivência dos Jins aos invernos infinitos era o fato de suas almas serem forjadas do fogo. A segunda, necessitavam apenas de água para se alimentarem. A argila se moldou lentamente em tais águas, tomando forma conforme a outra civilização morria, em massa de desgosto, de horror. Os Jins que resistiram a tudo sempre foram atormentados por uma raiva entalada no peito, uma raiva contida apenas pelo peso de uma profunda vergonha. Eles já haviam sido os únicos seres inteligentes na Terra. Eram criaturas constituídas de modo mais forte, mais rápido, mais simples e mais astuto do que a argila jamais seria. Ainda assim, a maioria ficou cega na escuridão perpétua. A pele tornou-se pálida e a íris branca, tolhida de pigmentos no escuro. Na torturante ausência do sol, mesmo tais seres de fogo enfraqueceram, e quando o povo argila, recém-formado, enfim se ergueu sobre 2 pernas, o sol brilhou novamente, de volta à vida, trazendo o planeta de volta ao foco e com isso uma dor lancinante. Calor. Ele secou os olhos desacostumados dos Jins e derreteu a carne que restava sobre seus ossos. Para os Jins que procuravam o abrigo do calor havia esperança. Com o retorno do sol veio a lua, e com a lua, as estrelas. À luz das estrelas, encontraram um rumo para viver em segurança, refugiando-se no extremo da terra, em um frio exorbitante que começou a se parecer com um lar. Silenciosamente, construíram um novo e modesto reino à medida que espremiam o próprio corpo sobrenatural com tanta força contra os planos do espaço e do tempo que praticamente desapareceram. Não importava que os Jins tivessem corpos mais fortes do que os dos argilas, seres humanos, como eles se declaravam, que agora dominavam céus e terra. Não importava que os Jins possuíssem mais poder, força e rapidez. Não importava o calor com que suas almas queimavam. O pó, eles descobriram, apagava a chama. O pó acabaria por enterrar todos eles. E Iblis nunca estava longe. A existência eterna e vergonhosa do diabo era um lembrete poderoso de tudo o que haviam perdido, de tudo o que haviam enfrentado para sobreviver. Com profunda tristeza, os Jins haviam passado a terra aos seus novos reis, e oravam para nunca serem encontrados. Mas essa oração também não foi atendida. 3. Alize foi empurrada para a luz da manhã. Empurrou-se para fora da cama, enfiou as roupas, enfiou os grampos no cabelo e os sapatos nos pés. Geralmente dedicava mais tempo a se arrumar, mas dormira mais do que pretendia e não teve tempo de fazer nada além de passar um pano úmido sobre os olhos. Aquele era o dia de entrega da encomenda, e ela embrulhara o vestido reluzente em camadas de tule, prendendo o pacote com um barbante. Carregou o grande pacote com cuidado ao descer as escadas na ponta dos pés, e depois de acender a lareira da cozinha, empurrou a pesada porta de madeira, apenas para ser recebida com neve fresca até os joelhos. O corpo dela quase cedeu de decepção, mas fechou os olhos com força, respirou fundo. Não, ela não voltaria para a cama. Era verdade que ainda não tinha um casaco de inverno adequado, nem chapéu, nem luvas. Era também verdade que se subisse de volta pelas escadas naquele instante,
conseguiria dormir por 1 hora inteira antes que sua presença fosse necessária. Mas não. Forçou a coluna a ficar ereta, agarrou-se ao precioso pacote. Hoje ela seria paga. Alice pisou na neve. A lua estava tão grande naquela manhã que ocupava a maior parte do céu, a luz refletida inundando tudo com uma luminescência onírica. O sol era apenas uma alfinetada distante, com seu contorno brilhando através das nuvens fofas. As árvores eram altas e brancas, os ramos pesados com a neve. Era cedo, a neve ainda estava intocada ao longo dos caminhos, e o mundo cintilava, tão branco que parecia quase azul. Neve azul, céu azul, luar azul. O ar parecia até cheirar a azul de tão frio. Alice encolheu-se mais no casaco fininho, ouvindo o vento que fustigava as ruas. Lavradores apareceram de repente, como se tivessem sido conjurados por seus pensamentos, e ela observou os movimentos coreografados. Gols de pelo vermelhos balançando para lá e para cá conforme pás raspavam o calçamento, revelando fileiras douradas de paralelepípedos. A garota apressou-se por um caminho limpo e sacudiu a neve das roupas, batendo os pés contra as pedras brilhantes. Ela estava molhada até as coxas e não queria pensar nisso. Em vez disso, olhou para cima. O dia ainda não havia nascido, seus sons ainda não haviam se formado. Os vendedores ambulantes ainda não tinham montado suas barracas, as lojas ainda tinham as janelas fechadas. Um trio de patos verde-claros descia pela calçada salpicada de neve enquanto lojistas cautelosos espiavam pelas portas, cutucando vassouras na neve. Um urso branco colossal descansava em um canto gelado, e uma criança de rua dormia profundamente sobre o pelo dele. Alice passou longe do urso ao virar a esquina, seus olhos seguindo uma espiral de fumaça no céu. Carrinhos de comida acendiam suas fogueiras preparando as mercadorias. Alice inalou os aromas desconhecidos, testando-os em sua mente. Ela estudará culinária, podia identificar itens comestíveis ao vê-los, mas não tinha experiência suficiente com comida a ponto de ser capaz de nomear as coisas pelo cheiro. Os jeans gostavam de comida, mas não precisavam dela, não do jeito como a maioria das criaturas precisava. Assim, Alice havia renunciado à alimentação por muitos anos. Ela usava seu dinheiro para pagar pelo material de costura e por banhos regulares nos hammams locais. Sua necessidade de limpeza era proporcional à necessidade de água. O fogo era sua alma, mas a água era sua vida. Era tudo de que precisava para sobreviver. Ela bebia, banhava-se nela, precisava ficar perto dela. A limpeza era um princípio vital, imposto desde a infância. A cada poucos meses, ela caminhava floresta dentro para encontrar uma salvadora persica, uma árvore cujos galhos são usados como escova de dentes, da qual ela colhia ramos a fim de manter a boca limpa e os dentes brancos. Seu trabalho por vezes a deixava suja, e qualquer tempo livre ela passava a se assear. Na verdade, sua preocupação com a limpeza a levará a considerar os benefícios de tal profissão. Alice parou. Havia se deparado com um feixe de sol e permaneceu nele, aquecendo-se sob os raios conforme uma memória florescia na mente. Um balde ensaboado. As cerdas grossas de um escovão. Seus pais rindo. A memória não parecia muito diferente do toque de uma mão quente em seu peito. A mãe e o pai dela consideravam imprescindível ensinar a filha não apenas a limpar e cuidar da casa, mas sobre conhecimentos básicos de quase todo o trabalho técnico e mecânico. Ambos queriam que ela conhecesse o peso de um dia de trabalho. Contudo, o intuito era apenas ensinar-lhe uma lição valiosa. Nunca imaginariam que um dia ela teria de ganhar a vida assim. Alice passará a infância sendo aperfeiçoada por mestres e tutores, e assim também seus pais a treinaram e a prepararam para o futuro, sempre com um bem maior em mente, a qualidade essencial da compaixão. Sinta, seus pais lhe disseram uma vez. As algemas usadas por seu povo muitas vezes não são vistas pelos olhos. Sinta, disseram, pois mesmo cega você saberá como rompê-las. Seus pais ririam se a vissem agora? Chorariam? Alice não se importava de trabalhar como criada. Ela nunca temera o trabalho duro, mas sabia que provavelmente seria uma decepção para os pais, mesmo que apenas para a memória deles. Seu sorriso vacilou. O menino era rápido, e Alice estava distraída. Então ela levou um segundo a mais do que o normal para notá-lo. Isso significava que não o notara até que a faca já estivesse em seu pescoço. Le main parcel, disse ele com um hálito quente e azedo contra o rosto dela. Ele falava fechon, um indicativo de que estava longe de casa e provavelmente com fome. O menino se erguia por trás dela, a mão livre agarrando sua cintura. Parecia que Alice estava sendo agredida por um bárbaro, mas, de alguma forma, sabia que não passava de um menino muito crescido para a idade dele. Gentilmente ela disse, solte-me.
Faça isso, e dou a minha palavra de que vou deixá-lo ileso. Ele riu. Nez Bischoff. Mulher estúpida. Alice enfiou o pacote debaixo do braço esquerdo e agarrou o pulso do menino com a mão direita, sentindo a lâmina roçar o seu pescoço enquanto ele gritava, tropeçando para trás. Ela o pegou antes de ele cair, agarrou-o e torceu o braço dele, deslocando seu ombro antes de empurrá-lo sobre a neve. Ergueu-se sobre o menino, que soluçava meio enterrado. Os transeuntes foram desviando os olhos, pouco se importando, como ela sabia que estariam, com os níveis mais baixos do mundo. Uma criada e um menino de rua podiam se matar. Assim poupariam os magistrados do trabalho extra. Era um pensamento sombrio. Cuidadosamente, Alice pegou a lâmina na neve, examinou o acabamento rude. Avaliou o menino também, cujo rosto era quase tão jovem quanto ela suspeitava. 12? 13? Ajoelhou-se ao lado dele, que se enrijeceu, os soluços brevemente cessando no peito. Neck, Lotfi. Não, por favor. A garota pegou a mão dele, a que não estava machucada, desenrolou os dedos sujos e pressionou o cabo de volta na palma. Ela sabia que o coitado do garoto precisaria da arma. Ainda, existem outras maneiras de se manter vivo, sussurrou em Fechon. Apareça nas cozinhas da casa Bá se precisar de pão. O menino a encarou, direcionando toda a força de seu olhar aterrorizado. Ela podia vê-lo procurando por seus olhos através do Snoda. Chora? Perguntou ele. Por quê? Alice quase sorriu. Beck Meffen, respondeu ela calmamente. Porque eu entendo. Beck Biden. Porque eu fui você. Alice não esperou que ele respondesse antes de ficar em pé de novo e sacudir as saias. Sentiu uma umidade no pescoço e tirou um lenço do bolso, pressionando-o contra a ferida. Ela ainda estava ali, imóvel, quando o sino tocou, sinalizando a hora e fazendo uma constelação de estorninhos levantar voo, sua plumagem iridescente brilhando na luz. Alice respirou fundo, puxando o ar frio para os pulmões. Ela odiava o frio, mas ele era estimulante, pelo menos, e o desconforto perpétuo a mantinha acordada. Era melhor do que qualquer xícara de chá. Embora talvez tivesse dormido 2 horas naquela noite, não podia se permitir sofrer por essa privação. Esperava-se que começasse a trabalhar para a senhora Mina em precisamente 1 hora, o que significava que teria de fazer muita coisa nos próximos 60 minutos. Mesmo assim, ela hesitou. A faca no pescoço a havia perturbado. Não era a agressividade que ela achava enervante em seu tempo nas ruas, fizera muito pior do que o menino faminto empunhando uma faca. Era o momento. Não tinha se esquecido dos eventos da noite passada, a voz do diabo, o rosto do jovem. Ela não tinha se esquecido, apenas deixará de lado. Preocupar-se demandava tempo para Alice, seria uma terceira ocupação. Era um trabalho que lhe exigia o tempo livre do qual raramente dispunha, então muitas vezes arquivava a angústia, deixando-a acumular poeira até que encontrasse um momento de sobra. Mas Alice não era boba. E Blaze a perseguira por toda a vida, levando-a perto da loucura com os enigmas indecifráveis. Nunca fora capaz de entender o interesse permanente que tinha por ela, pois embora ela soubesse que a geada em suas veias a tornava incomum, mesmo entre o próprio povo, não parecia razão suficiente para submeter uma jovem a toda aquela tortura. Ela odiava como sua vida havia sido trançada sob os sussurros de tal besta. O diabo era universalmente insultado por Djinns e argilas, mas levará milênios para humanos discernirem esta verdade. Os Djinns odiavam o diabo talvez mais do que qualquer outro povo. E Blaze fora responsável, afinal, pela queda de sua civilização, pela implacável existência sem luz a que os ancestrais de Alice haviam sido condenados há muito tempo. Os Djinns sofreram muito como resultado das ações de Blaze, de sua arrogância, nas mãos de humanos que por milhares de anos consideraram seu divino dever expurgar a terra de tais seres, seres vistos apenas como descendentes do diabo. A marca desse ódio não seria removida com facilidade. Uma certeza pelo menos fora provada a Alice mais de uma vez: a presença do diabo em sua vida era um presságio, um agouro de desgraça iminente. Ela ouvirá aquela voz antes de toda morte, de toda tristeza, antes de toda junta inflamada na qual sua vida reumática se transformará. Só quando se sentia especialmente de coração amolecido ela reconhecia uma suspeita incômoda: as missivas do diabo eram de fato um tipo perverso de bondade. Como se ele pensasse que poderia atenuar uma dor inevitável com um aviso. Em vez disso, o pavor muitas vezes tornava tudo pior. Alice passava os dias imaginando que tortura poderia lhe acontecer, que agonia estava à espreita. Não havia como dizer quanto tempo. Sua mão congelou, esqueceu-se de si mesma. O lenço ensanguentado caiu no chão, despercebido.
O coração dela de repente bateu com a força de cascos, palpitando contra o peito. Ela mal conseguia respirar. Aquele rosto desumano. Ali, ele estava ali, ele já a observava. A garota notou a capa dele quase ao mesmo tempo em que notou a face. A camurça de lã preta era pesada, requintadamente elaborada. Ela reconheceu a sutil grandiosidade mesmo dali, mesmo naquele momento. Era, sem dúvida, o trabalho de Madame Nezin, a costureira mestra do ateliê mais prestigioso do Império. Lise reconheceria o trabalho da senhora em qualquer lugar. Aliás, reconheceria o trabalho de quase todos os ateliês do Império, o que significava que em geral bastava botar os olhos sobre um estranho para saber quantas pessoas fingiriam chorar no funeral dele. A morte daquele homem com os bolsos mais fundos e mais cheios, sem dúvida, do que os do próprio Darius, seria lamentada por uma horda de bajuladores, ela concluiu. O estranho era alto, ameaçador. Ele tinha puxado o capuz sobre a cabeça, deixando a maior parte do rosto na sombra, mas estava longe de ser a criatura anônima que esperava. Ao vento, Lise vislumbrou o forro de sua capa, a mais pura seda tingida como se envelhecida em vinho, curada pelo gelo. Anos eram necessários para criar tal textura. Milhares de horas de trabalho. O jovem provavelmente não tinha ideia do que vestia, assim como parecia não ter ideia de que ela poderia dizer mesmo dali, que o fecho em torno do pescoço era de ouro puro, que o valor das botas simples dele, sem adornos, alimentaria centenas de famílias da cidade. Era idiotice ele pensar que poderia passar despercebido por ali, que estava em vantagem em relação a ela que poderia. Lise ficou mortalmente imóvel. O entendimento despertou aos poucos em sua mente e com ele, a inquietação intensa e vertiginosa. Há quanto tempo ele estava parado ali? Era uma vez um reinante. Em cada ombro, uma serpente. Na verdade, Lise poderia nem ter notado sua presença se ele não estivesse olhando diretamente para ela, prendendo-a no ar com os olhos. Então ela foi atingida, e se engasgou, foi atingida com a força de um trovão. Ela ouviu agora apenas porque ele permitiu que ela ouvisse. Quem era idiota então? Ela. O pânico incendiou o peito de Lise, que se arrancou do chão e praticamente desapareceu, correndo em disparada pelas ruas com a rapidez sobrenatural que ela normalmente guardava para os piores conflitos. Lise não sabia que escuridão aquele estranho homem de argila traria. Sabia apenas que nunca seria capaz de vencê-la. Ainda assim tinha de tentar. 4. A lua estava tão grande no céu que Cameron pensou ser capaz de levar um dedo à pele dela e desenhar círculos em torno das feridas. Olhou os veios e as manchas, as marcas brancas como teias de aranha. Estudou tudo conforme sua mente trabalhava, com os olhos se estreitando no rescaldo de uma ilusão impossível. Ela praticamente desapareceu. Ele não pretendia encarar, mas como também desviaria o olhar. Ele vira o perigo nos movimentos do assaltante antes mesmo que o homem sacasse a faca. Pior, ninguém deu a menor atenção à briga. A moça poderia ter sido mutilada, sequestrada ou assassinada das piores maneiras. E mesmo que Cameron tivesse jurado anonimato à luz do dia, todos os seus instintos o compeliram a emitir um aviso, a intervir antes que fosse tarde demais. Ele não precisava ter se preocupado. Ainda assim, havia muita coisa que o incomodava, como o fato de que parecia haver algo de errado com a jovem. Ela usava um snoda, um véu de seda semi-transparente, ao redor dos olhos e nariz, que não a ocultava totalmente, mas obscurecia suas feições. O snoda em si não queria dizer muita coisa. Era exigido de todos os que trabalhavam no serviço doméstico. Ela se apresentava ostensivamente como criada. Mas criados não eram obrigados a usar o snoda fora do trabalho, e era incomum que a moça usasse o dela na rua, de madrugada, quando a realeza ainda estava na cama. Parecia muito mais provável que ela não fosse uma criada. Espiões vinham se infiltrando no Império de Ardunia há anos, mas os números tinham crescido perigosamente nos meses mais recentes, alimentando uma inquietante preocupação que agora invadia os pensamentos de Cameron, e da qual ele não conseguia se livrar. Exalou sua frustração, formando uma nuvem no ar frio. A cada momento, Cameron convencia-se mais de que a garota havia roubado um uniforme de criada, pois a tentativa secreta havia sido não só mal executada, mas facilmente traída pela ignorância em relação às muitas regras e aos maneirismos que definiam a vida das classes mais baixas. Só seu modo de andar teria sido aviso suficiente. Ela andava muito bem para uma criada, exibindo um tipo de porte régio estabelecido apenas na primeira infância. Não, Cameron agora tinha certeza de que a garota estava escondendo algo. Não seria a primeira vez que alguém usaria o snoda para se mascarar em público.
Ele olhou para o relógio na praça. Havia entrado na cidade naquela manhã para falar com os profetas, que tinham enviado um bilhete misterioso solicitando uma audiência com o jovem, apesar de ele nunca ter anunciado seu retorno para casa. A reunião daquele dia, ao que parecia, teria de esperar. Para seu desgosto, os instintos sempre confiáveis de Kamran não se aquietariam. Como, com apenas uma mão livre, uma criada teria tão friamente desarmado um homem que segurava uma faca contra o seu pescoço? Quando uma criada teria tempo ou dinheiro suficientes para aprender autodefesa? E o que diabos ela havia dito ao homem para deixá-lo chorando na neve? O suspeito em questão só agora levantava cambaleante. Os cachos ruivos denunciavam que ele era de Fest, uma região a pelo menos um mês ao sul de Setar, a capital. Não apenas o assaltante estava longe de casa, como parecia estar com muita dor, um braço pendendo mais baixo que o outro. Kamran observou o ruivo segurar o membro dolorido, deslocado, aparentemente cuidadosamente se firmando. Lágrimas tinham traçado caminhos limpos em suas bochechas sujas e pela primeira vez, Kamran deu uma boa olhada no criminoso. Caso tivesse mais prática demonstrando emoções, seu semblante teria registrado surpresa. O agressor era muito jovem. Ele moveu-se rapidamente em direção ao agressor, deslizando uma máscara de intrincada cota de malha sobre o rosto. Andou ao vento, a capa batendo contra as botas, e parou apenas ao quase colidir com a criança. Era o suficiente para que o menino Fest saltasse para trás em sua abordagem, estremecendo quando o movimento sacudiu seu braço lesionado. O menino embalou o braço, encolhendo-se, a cabeça ao peito como um bichinho humilhado, e com um murmúrio ininteligível tentou passar. Lotfi, Beckett. Por favor, senhor, licença. A ousadia dessa criança Kamran mal podia acreditar. Ainda assim era um conforto saber que ele acertara. O menino falava Fechon e estava longe de casa. Kamran tinha a intenção de entregar a criança aos magistrados. Tivera sido seu único propósito em ir até o garoto. Mas agora, incapaz de se desvencilhar das suspeitas, ele se mostrou hesitante. Novamente a criança tentou passar e novamente Kamran bloqueou o caminho. Kia Tangoft, Sheknis. O que a moça lhe disse? O menino se assustou, dando um passo para trás. Sua pele era 1 ou 2 tons mais claros do que os seus olhos castanhos, com sardas mais escuras sobre o nariz. O calor espalhou-se pelo rosto dele, formando vergões vermelhos não muito agradáveis. Beckett, Neckmeffen. Sinto muito, senhor, não entendo. Kamran aproximou-se. O menino quase choramingou. Jedman, disse. Presidente, responda-me. Agora. O menino então soltou a língua, falando quase rápido demais para ser compreendido. Kamran traduzia mentalmente conforme ele falava. Nada, senhor. Por favor, senhor, não machuquei a moça, foi só um mal-entendido. Kamran agarrou com a mão enluvada o ombro deslocado do menino Fest, que arfou com os joelhos bambos. Você se atreve a mentir na minha cara? Senhor, por favor. A criança estava chorando agora. Ela só me devolveu a faca, senhor, juro-e. E depois me ofereceu pão, ela disse. Kamran moveu-se para trás, tirando a mão. Ainda está mentindo. Pelo túmulo da minha mãe, juro. Por tudo que há de mais sagrado. Ela devolveu a arma e lhe ofereceu comida, afirmou Kamran com a voz afiada. Depois de você quase a ter matado. Depois de você tentar roubar dela. O menino balançou a cabeça, com lágrimas formando-se nos olhos. Ela demonstrou misericórdia, senhor. Por favor, basta. A boca do menino fechou-se de súbito. A frustração de Kamran estava aumentando. Ele queria desesperadamente estrangular alguém. Vasculhou a praça mais uma vez, como se a garota pudesse aparecer assim como tinha evaporado. Seu olhar pousou de novo no menino. Sua voz era como um trovão. Você pressionou uma lâmina no pescoço de uma mulher como o pior dos covardes, o mais detestável dos homens. Aquela jovem pode ter demonstrado misericórdia, mas não vejo razão para fazer o mesmo. Você espera se livrar disso sem julgamento? Sem justiça? O menino entrou em pânico. Por favor, senhor. Eu irei para morrer, senhor. Corto minha própria garganta se me pedir, só não me entregue aos magistrados, eu imploro. Kamran piscou. A situação se complicava a cada segundo. Por que diz uma coisa dessas? O menino chacoalhou a cabeça, ficando ainda mais histérico. Os olhos dele ficaram selvagens, com um medo palpável demais para ser considerado apenas fingimento. Logo ele começou a chorar, o som ecoando pelas ruas. Kamran não sabia como acalmar o garoto. Seus próprios soldados moribundos nunca se permitiram tal fraqueza na presença dele. Tarde demais, Kamran considerou a possibilidade de deixar o menino ir embora, contudo, mal havia começado a formular o pensamento quando, sem aviso, a criança enfiou o comprimento da lâmina na própria garganta.
Kamran inalou bruscamente. O menino, cujo nome ele não sabia, engasgou-se com o próprio sangue, com a faca ainda enterrada no pescoço. Kamran pegou-o quando ele caiu, podia sentir o contorno das costelas sob os dedos. O menino era leve como um pássaro, ossos ocos, sem dúvida pela fome. Os velhos impulsos prevaleceram. Kamran emitiu comandos para os transeuntes com o tom que costumava liderar uma legião, e estranhos apareciam do nada, abandonando os próprios filhos para cumprir aquelas ordens. Sua cabeça estava tão repleta de descrença que mal percebeu quando o menino foi tirado de seus braços e levado para fora da praça. A maneira como olhava para o sangue, a neve manchada, os riachos vermelhos circundando uma tampa de bueiro, era como se Kamran nunca tivesse visto a morte, como se não a tivesse visto 1000 vezes. Ele já a vira, pensou que tivesse visto todos os tipos de escuridão. Mas Kamran nunca tinha visto uma criança cometer suicídio. Foi então que notou o lenço. Ele vira a jovem pressioná-lo no próprio pescoço, contra a ferida infligida por um menino que agora presumia morto. Testemunhar a estranha garota lidar com a ameaça de assassinato com a resiliência de um soldado e fazendo justiça com a compaixão de uma santa. Agora ele não tinha dúvidas de que se tratava de uma espiã, alguém em posse de uma astúcia que o surpreendeu. Ela soubera de súbito como lidar com a criança, não soubera? E se saíra muito melhor do que ele, fizera julgamentos melhores, e agora, ao processar a fuga dela, seus medos só aumentaram. Era raro que Kamran sentisse vergonha, mas a sensação rugiu dentro de si, recusando-se a se acalmar. Com um único dedo ele ergueu o quadrado de tecido bordado que estava jogado na neve. Esperava que o tecido branco estivesse manchado de sangue. Estava impecável. 5. As botas de Kamran bateram contra o chão de mármore com a força de costume, os sons ecoando pelos corredores cavernosos de sua casa. Após a morte do pai, ele descobrira que poderia ser impulsionado por toda a vida por uma única emoção, cuidadosamente cultivada, tornou-se quente e vital em seu peito, como um órgão experimental. Raiva. Mantinha-o mais vivo do que o próprio coração. Embora sempre sentisse raiva, agora sentia ainda mais, e que Deus salvasse o homem que atravessasse seu caminho em um mau dia. Depois de enfiar o lenço da jovem no bolso interno do casaco, virou-se bruscamente, caminhando de maneira obstinada em direção ao seu cavalo, o animal esperando pacientemente seu retorno. Kamran gostava de cavalos. Eles não faziam perguntas antes de obedecerem às ordens, pelo menos não com a boca. O garanhão preto não se importava com a capa ensanguentada do mestre, nem com seu temperamento distraído. Não do jeito como Azan se importava. O ministro agora o seguia com velocidade impressionante, o par de botas batendo no chão de pedra. Caso não tivessem sido criados juntos, Kamran podia ter reagido a essa insolência com um método deselegante de resolução de problemas, força bruta. Por outro lado, era sua incapacidade de admiração que tornava Azan perfeito para o papel de ministro. Kamran não suportava bajuladores. O senhor é pior que um idiota, sabia? Disse Azan com grande serenidade. O senhor deveria ser pregado na mais antiga árvore. Eu deveria deixar os escaravelhos arrancarem a carne dos seus ossos. Kamran não retrucou. Pode levar semanas. Azan o tinha alcançado e agora mantinha o ritmo facilmente. Eu os assistiria com alegria devorando seus olhos. Certamente você exagera. Garanto-lhe que não. Sem aviso, Kamran parou de andar. Azan, por mérito próprio, não vacilou. Os dois jovens viraram-se bruscamente para encarar um ao outro. Azan já fora o tipo de menino cujos joelhos pareciam juntas artríticas. Quando criança, mal conseguia ficar de pé. Kamran não podia deixar de se maravilhar com a diferença de agora. Com o menino que se tornará o tipo de homem que se sentia confortável ameaçando matar o príncipe herdeiro com um sorriso. Foi com um respeito relutante que Kamran encarou o ministro. Ambos tinham quase a mesma altura. Biotipos semelhantes. Feições radicalmente diferentes. Não, disse Kamran, parecendo cansado até para si mesmo. A ponta afiada de sua raiva começara a desaparecer. Quanto ao seu entusiasmo pela minha morte sanguinolenta, não tenho dúvidas sobre isso. Refiro-me apenas à sua avaliação do dano que você alega ter sido causado por mim. Os olhos cor de avelã de Azan brilharam com o comentário, o único sinal externo de sua frustração. Ainda assim falou calmamente. Se há qualquer incerteza em sua mente a respeito do grave erro que cometeu, isso apenas me diz, senhor, que deveria ter seu pescoço examinado pelo açougueiro do palácio. Kamran quase sorriu. Você acha isso engraçado? Azan deu um passo comedido para mais perto.
O Senhor apenas alertou o reino sobre sua presença, apenas gritou para a multidão todas as evidências acerca de sua identidade, apenas marcou-se como um alvo enquanto estava totalmente desprotegido. Camran soltou o fecho em sua garganta, esticou o pescoço, deixou cair o manto. A peça foi amparada por mãos invisíveis, um criado semelhante a um espectro entrando e desaparecendo de vista levando a roupa ensanguentada. Nessa fração de segundo, viu o borrão do esnoda do criado e foi lembrado novamente da garota. Ele passou a mão pelo rosto, com resultados sombrios. Havia se esquecido do sangue seco do menino nas palmas e esperava que pudesse esquecer novamente. Nesse ínterim, apenas ouviu metade das reprimendas do ministro, com as quais não concordava em absoluto. O príncipe não via suas ações como tolas, nem achava que não devia se interessar pelos assuntos das classes mais baixas. Em particular, Camran podia até concordar com a futilidade de tal interesse, pois ele sabia que se resolvesse se preocupar com cada ato de violência nas ruas da cidade, mal encontraria tempo para respirar. Mas além de um interesse pela vida dos habitantes de Ardunia estar inteiramente nos limites do que se espera do príncipe, o acontecimento daquela manhã lhe parecerá mais do que um ato aleatório de violência. Na verdade, quanto mais analisava a situação, mais nefasta ela ficava, e seus participantes se tornavam mais complexos do que pareceram ser a princípio. Pareceu mesmo sensato naquele momento intervir, uma situação que dizia respeito a dois corpos inúteis, que ficariam melhor eliminados pela própria espécie, disse Azan sem se afetar. A garota achou por bem deixar o garoto ir embora, como o senhor mesmo alega. E ainda assim, o senhor considerou o julgamento dela ineficaz? Julgou necessário brincar de Deus? Não, não responda. Acho que prefiro não saber. Camran apenas olhou para o ministro. Os lábios de Azan se apertaram em uma linha fina. Eu poderia até admirar a sabedoria de sua intervenção caso o garoto tivesse de fato matado a moça. Tirando isso, disse ele categoricamente, não vejo desculpa para seu comportamento imprudente, senhor, nenhuma explicação para a falta de consideração necessária, exceto uma necessidade grotesca de ser um herói. Camran fitou o teto. Amava poucas coisas em sua vida, mas apreciava o conforto da simetria, das sequências que faziam sentido. Olhou agora para o alto, para os tetos abobadados, a arte esculpida nos cantos das paredes. Cada trecho e cavidade era adornado com estrelas de metais raros, azulejos esmaltados habilmente dispostos em padrões geométricos que se repetiam ao infinito. Ele ergueu a mão ensanguentada e Azan ficou em silêncio. Chega, disse Camran calmamente. Aguentei sua censura por tempo suficiente. Sim, Vossa Alteza. Azan deu um passo para trás, mas encarou o príncipe com curiosidade. Mais do que o normal, eu diria. Camran forçou um sorriso sarcástico. Peço-lhe que me poupe de sua análise. Atrevo-me a lembrá-lo, senhor, que é meu dever imperial lhe fornecer a análise que tanto detesta. Um fato lamentável. E uma ocupação repugnante, não é? Quando um conselho é assim recebido. Uma recomendação, ministro, ao aconselhar um bárbaro, você pode considerar primeiro diminuir suas expectativas. Azan sorriu. O senhor não está se parecendo consigo mesmo hoje. Mais esperto do que o normal, não é? Seu humor está muito mais sombrio esta manhã do que gostaria de admitir. Agora mesmo eu poderia perguntar por que a morte de uma criança de rua o deixa tão exausto. Você estaria desperdiçando fôlego nessa tarefa. Ah, Azan ainda mantinha o sorriso. Vejo que o dia ainda não amanheceu o suficiente para receber a sua honestidade. Se estou realmente exausto, disse o príncipe, perdendo o mínimo de compostura, é sem dúvida um sintoma do meu entusiasmo lembrá-lo de que meu pai o teria enforcado pela insolência. Exatamente, concordou Azan com suavidade. Embora me ocorra agora que o senhor não é o seu pai. Camran levantou a cabeça. Ele puxou sua espada da bainha sem pensar e só quando viu a satisfação mal contida nos olhos do ministro, parou, com a mão congelada no cabo. Camran estava abalado. Ele estivera fora de casa por mais de um ano, esquecera-se de como ter conversas normais. Longos meses passados a serviço do Império, protegendo fronteiras, liderando batalhas, sonhando com a morte. A rivalidade de Ardunia com o Sul era tão antiga quanto o tempo. Ardunia era um império formidável, o maior do mundo desbravado, e sua maior fraqueza era tanto um segredo bem guardado quanto um motivo de imensa vergonha. Estavam ficando sem água. Camran se orgulhava dos sistemas de canais existentes em Ardunia, redes intuitivas que transportavam água de aquíferos para reservatórios na superfície, e das quais dependia a oferta de água potável e irrigação.
O problema era que os Khanats dependiam inteiramente da disponibilidade de água subterrânea, o que significava que grandes áreas do Império Arduniano havia séculos tinham se tornado inabitáveis, um problema mitigado apenas por barcaças de água doce vindas pelo rio Masti. O caminho mais rápido para essa hidrovia titânica localizava-se no Nadir de Tulan, um pequeno império vizinho que fazia fronteira no extremo sul de Ardunia. Tulan era como uma pulga da qual não conseguiam se livrar, um parasita que não podia ser eliminado nem exumado. O maior desejo do império era construir um aqueduto diretamente no coração dessa nação ao sul, mas, década após década, seus reis não se